Pedro Abílio, a partir de agora, notícias do Atlético, duelo contra o Internacional, nesta quarta-feira na Arena MRV. Um abraço, boa noite, Abílio. Fala, Cirilo, um abraço pra você, muito boa noite também ao Edu, a todo mundo que nos acompanha na turma do bate-bola. Terça-feira de treino técnico e tático nos campos 5 e 6 da Cidade do Galo. A atividade aconteceu pela manhã e o técnico Eduardo Domingues tem aquela lista de desfalques para a sequência no Campeonato Brasileiro. Lista de desfalques que começa pelo Mamadi Cissé, o jogador ganês que sofreu uma lesão, né? Aliás, um corte profundo no dorso do pé direito e não vai precisar passar por cirurgia, mas jogador que já está em tratamento na Cidade do Galo. Outra ausência confirmada é a do Maicon, esse vai precisar de um pouco mais de tempo para se recuperar. Com isso, há um dilema com a escalação do Barba Domingues que a gente vai abordar dentro de mais alguns instantes. Antes disso, Cirilo, eu queria só atualizar aqui para quem acompanha a turma do bate-bola. O Atlético nos informou nos últimos dias que faria, parciais da venda de ingressos para os jogos na Arena MRV no fim da manhã e no início da noite, a cada um dos dias que antecedem as partidas. E hoje saiu há pouco a atualização, 4.000 ingressos apenas vendidos para Atlético e Internacional. Por enquanto ainda não foi acionada aquela ferramenta do voucher que dá direito a outro ingresso para a torcida que vai à arena. Mas é um público muito baixo e uma previsão realmente que dá a resposta da torcida diante dos resultados ruins recentes da equipe atleticana. Tanto que, há pouco nas redes sociais, o Atlético publicou um vídeo do Barba, Eduardo Domingues, tentando animar a massa para ir à Arena MRV para esse jogo de amanhã às 7 da noite. Hoy soy Eduardo Domínguez, es un llamado para la masa atleticana, para la partida de mañana. Es importante para nosotros el apoyo y sabemos que en estos momentos tenemos que estar todos juntos, así que vamos y vamos. Neste momento temos que estar todos juntos. O chamado de Eduardo Domingues para a torcida do Atlético. O time com ele, vocês destacavam ontem com o Cláudio Rezende aqui na TBB. Ainda não fez gol, ainda não venceu. Empate 0-0 com o América e a derrota por 1-0 para o Cruzeiro na semi e na decisão do campeonato estadual. E o dilema da escalação continua por conta da ausência de jogadores além de Maicon e Cissé, como o Natanael, que vai cumprir suspensão, expulso contra o Grêmio, ainda no primeiro tempo, no jogo, na última rodada, na quarta rodada do Campeonato Brasileiro lá em Porto Alegre. Sem ele, o técnico Eduardo Domingues pode optar por escalar o Preciado, jogador natural da posição, e aí não deslocaria o Alan Franco da sua posição de origem, como um volante, ali abrindo o meio-campo do Galo. Como não tem o Maicon e não tem também o Cissé, a tendência é de que ele mantenha o Alan Franco pelo poderio de marcação e uma característica tão peculiar, nesse elenco em que falta jogadores para serem os volantes neste elenco. A tendência é de Alan Franco no meio-campo. Vamos observar também como será a utilização do Lianco, que esteve no banco de reservas no fim de semana. Ainda está retomando a melhor condição em termos de ritmo de jogo, afinal, se recuperou na semana passada da lesão e do tratamento que fazia depois de romper o tendão de Aquiles. Outra situação no Atlético em relação à DM é o Alexander. Vem fazendo trabalhos em campo, já chegou a treinar com alguns movimentos com bola, algumas atividades técnicas, mas ainda está em tratamento. O Galo ainda não considera que ele esteja em transição. É reta final de tratamento no departamento médico para o Alexander. E aí, Cirilo, é difícil imaginar, até qual seria, de repente, o companheiro do Alan Franco nessa missão aí de segundo volante no Galo. Será que ele vai optar pelo Igor Gomes, que entrou no lugar do Cissé no Clássico e foi substituído no segundo tempo? Será que Tomás Pérez ganha a primeira condição, ganha a primeira oportunidade? Será que Patrick volta a jogar depois de ter entrado em campo pela última vez em junho? Ele até foi relacionado no fim do ano passado e no jogo contra o América, mas no último jogo nem foi relacionado, Um jogador que recuperou de lesão, mas ainda não tem minutos em campo. Então é o problema novo de uma posição que já dá dor de cabeça para treinadores do Atlético, não só o Barba, há algum tempo, Cirilo. Vamos por partes, Edu. Como é que você interpreta essa baixa venda de ingressos, 4.000 comercializados até o momento? É um recado, Um recado que o torcedor passa pro clube,
que eles não confiam no clube, que estão decepcionados com o início de temporada, e não poderia ser de maneira diferente, né, Cirilo? A gente está falando de 15 jogos e 3 vitórias. 3 vitórias em 15 jogos. Com apenas 4 pelo Campeonato Brasileiro, né? Isso. Se eu estiver enganado. São 4 jogos. O restante só Campeonato Estadual. E das 3 vitórias, uma com time reserva, /misto, lá em Pouso Alegre. Então são apenas 2 vitórias com o time principal. Uma no clássico da primeira fase do estadual, a outra contra o Itabirito, em Nova Lima. São 9 empates e o restante derrotas. A mais recente, a final do Campeonato Mineiro, contra o maior adversário, num estádio dividido, em que o Atlético não deu nem um chute no gol. E depois aquela brigaiada no final. Então o torcedor, ele perdeu a confiança, que já estava pequena na sua equipe, e é um recado dado para a diretoria, para a comissão técnica, para os atletas. Eu acho que principalmente para os atletas. Eu acho que eles deveriam, pelo menos deveriam, na hora que subirem para o gramado da Arena MRV, sentir o que está acontecendo. O que o desempenho deles em campo está fazendo com que a torcida desacredite, não esteja com eles, como pediu o Barba, que não tem culpa, não tem responsabilidade alguma no que está acontecendo nesses, vamos dizer, 15 jogos. Ele participou ali de 2, contra o América, contra o Cruzeiro, mas com pouquíssima responsabilidade. A gente pode questionar, sim, algumas escolhas para o clássico da final do Campeonato Mineiro, mas sendo muito sincero, é o menor dos culpados. Então essa turma precisa dar uma resposta o quanto antes. Se quer recuperar o torcedor na arquibancada, não vai ser com voucher. Não vai ser com ingresso barato e nem com ingresso gratuito, Cirilo. O Atlético só vai trazer o seu torcedor em peso de volta à arquibancada com vitória, com atuações convincentes, com o jogador demonstrando em campo, correndo, fazendo valer o investimento, tendo o entendimento que eles vestem a camisa do Atlético. Só dessa maneira, só com vitórias e bom desempenho, o Atlético vai recuperar a presença do seu torcedor no estádio. Eu não posso ser covarde, eu não posso ser maluco de chegar no microfone da Itatiaia e exigir que o torcedor do Atlético vá à Arena MRV. Aquele que puder ir, legal, vai pelo sentimento, pela atleticanidade, mas o cara tá indo sabendo que vai sofrer, cara. Porque o Atlético não tá entregando o mínimo, e o mínimo é correr. É competir. E isso o Atlético não está entregando. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha. É isso que o torcedor está cobrando e esse é o recado que o torcedor está passando. Enquanto vocês não entregarem o mínimo para a gente, eu não vou voltar para o estádio. Aqueles que forem, legal. Os que não forem, eu entendo completamente a opção por não ir. Meio campo, o que você faria, Edu? Com Maicon fora, Cissé fora, e aí você pensa na lateral, Natanael fora também. O que pensar de opção? Claro, nós não temos as informações quanto às questões físicas, né? Questões de ritmo, de tá liberado, não tá liberado, fora os atletas que já estão previamente aí vetados. Mas o que você faria, Edu? Você não tem muitas opções, né, Cirilo? Não. Você tá minguado de opções pro meio de campo, pra cabeça da área, por exemplo. Você tem o Pérez, que ainda não estreou, que o Domingues falou na coletiva que ainda tá muito cru, com poucos jogos. Você tem o Alan Franco, que vai ser um dos volantes. Ele optou pelo Igor Gomes na final do Campeonato Mineiro, e o Igor entrou muito mal, principalmente no jogo com a bola, tá? Sejamos justos que o Atlético defensivamente sofreu muito pouco no clássico, porque o Cruzeiro também produziu pouco, e aí méritos aos 2 sistemas defensivos, tanto do Atlético quanto do Cruzeiro. Mas com a bola, o Igor Gomes errou de cada 10 tentativas, 13. Aí você tem a opção dele, ou do Pérez. Sinceramente, eu não sei o que vai fazer o Barba. Se coloca um zagueiro a mais, que eu não faria. Na lateral, acho que repete... Aliás, o Natanael não pode jogar, né? Não, foi expulso. Suspenso. Ele tem a opção do Preciado, cara. Não tem muito o que fazer também, porque se você tira o Franco do meio, você já não tem volante, você vai tirar o único que você tem. Então o lateral direito do Atlético vai ser o Preciado. Não tem muita dúvida, não tem muito o que questionar. E eu acho que alguns recados podem ser dados. Eu tô curioso pela entrevista coletiva dele. Falou que para jogar com ele precisa correr. Eu tô curioso para algumas possíveis ausências. E aí, possíveis ausências, que eu não sei te dizer quem, podem dar indícios de que são jogadores que, no entendimento do Barba, não estão correspondendo em termos de competitividade, de entrega, de correr, entrega física.
Vamos ficar atento. Na hora que o Cláudio Rezende trouxer os 11 iniciais, se tiver alguma ausência importante fora de jogadores que vinham sendo titulares ou de jogador que vinha sendo titular e aparecer como ausência, para mim o recado está bem dado. Deixa eu falar de coisa boa aqui na turma do bate-bola. Quando o verão chega, o churrasco chama, não é mesmo? E para aproveitar, não pode faltar aquele churrasco caprichado com saudade, na praia, no bloquinho, no sítio, em qualquer lugar. Então partiu assar uma carne, só vale se chamar todo mundo. Afinal, bom mesmo é churrasco no verão e tudo que é bom dá saudade. Fala, Edu? Terminou o merchan? Acabei. Terminou. E que fique bem claro, viu, Cirilo? Se algum jogador for preterido, que não faça biquinho, que não passe na zona mista de carinha fechada, que não entre em campo no segundo tempo de carinha fechada, que trabalhe para recuperar a posição de titular, que trabalhe, que corra mais, que se entregue mais, que se dedique mais nos treinamentos. Vale para qualquer um que tenha sido titular ou que vem sendo titular e porventura não apareça no time inicial. Você não recupera titularidade e nem cai de volta nas graças do torcedor fazendo biquinho, dando entrevista magoado com o treinador e fazendo cara feia. Você recupera a confiança do torcedor em uma possível titularidade jogando futebol, entregando, correndo, marcando, fazendo gol, dando assistência, rebatendo bola na área. Vale para zagueiro, vale para lateral, vale para volante, vale para meia, vale para atacante, vale para qualquer jogador que porventura seja preterido entre os 11 iniciais. Biquinho não engana mais ninguém. O Galo nesse primeiro tempo, Abílio. Vamos lá, Cirilo. O Atlético, portanto, não terá aquele regime de concentração que foi especial para o clássico de sábado para domingo. Preparação foi finalizada. Quem está no YouTube da Itatiaia acompanha com as imagens da Galo TV o treinamento do Atlético nessa semana em preparação para enfrentar o Internacional. Aí na quinta e na sexta fará treinos pela manhã, sexta à tarde já viaja para Salvador, porque no sábado tem o Vitória fora de casa. Para amanhã, Ramon Abate Abel, o catarinense, será o árbitro de Galo e Inter 7h, na Arena MRV. Pablo Ramon Pinheiro, Potiguar, estará na arbitragem de vídeo. Vamos acompanhar. Repito, só 4.000 ingressos vendidos para Atlético e Internacional na quinta rodada do Brasileirão.